e os vereadores que, em sinal de respeito e solidariedade, se coloquem em pé para 1 minuto de silêncio em homenagem à memória de Odete Honória Vilela. Em nome dessa Casa Legislativa, manifesto a solidariedade da Câmara Municipal à família enlutada, desejando que encontre conforto e serenidade neste momento de dor. Discussão e votação. Peço ao secretário da mesa diretora para fazer a leitura da ata número 2220, de 30/6/2025. Senhor presidente. Alô. Som. Senhor presidente, bom dia a todos. Todos estiverem de acordo, peço dispensa da leitura da ata. A ata número 2220 está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. A ata número 2220 foi aprovada por todos os presentes. Leitura e despacho do expediente. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 099/2025, de autoria do Poder Executivo. Bom dia a todos, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste pelas redes sociais e o público presente aqui. Ofício número 99/2025, de autoria do Poder Executivo, pelo qual solicita a prorrogação por mais 12 dias do prazo para responder às solicitações encaminhadas pela Câmara Municipal através do ofício número 250/2025, devido à grande demanda junto às pastas competentes. Lido, senhor presidente. Tem aí, pai. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 105/2025, de autoria do Poder Executivo. Ofício número 105/2025, de autoria do Poder Executivo, pelo qual solicita a prorrogação por 14 dias do prazo para responder às solicitações encaminhadas pela Câmara Municipal através do ofício número 257/2025, tendo em vista a grande demanda junto às secretarias municipais. Lido, senhor presidente. Quais são os ofícios? Você tem? Fábio. Bom dia a todos. Queria perguntar para o Léo aí se tem como ele falar quais são os requerimentos, por favor. Que deve ter uns 4.000 aí, inclusive um diz respeito a um assunto desse projeto de hoje. O primeiro, 250. 250/2025. Não, é isso. 099 e 105. Deixa eu voltar aqui. Não, número do ofício, mas é querendo saber qual, o 099, qual o requerimento que está sendo... 250 e o 257. Bom dia. 250/2025. Bom dia. Quero saber quais são os requerimentos. Eu vou falar para o senhor. É isso. São os requerimentos votados na 19ª reunião, certo? Eu vou falar para o senhor quais são. São os requerimentos de número 47 e 48, de autoria de Vossa Excelência, senhor vereador. Um que trata da questão do alinhamento da fiação elétrica, outro que trata da questão de gestão de pessoal. Diz respeito aí ao assunto daqui, né? Exatamente. E um requerimento, os requerimentos da sessão, da 20ª sessão, são os requerimentos de números 49, de autoria da vereadora Carla, que trata da questão do Plano Municipal de Educação. São esses requerimentos. 47, 48? 47, 48 e 49. Desses dois ofícios, 99 e 105? Exatamente. Os argumentos utilizados pelo prefeito municipal
dizem respeito com relação ao feriado prolongado que nós tivemos na semana. Mas esse requerimento 1048, nós íamos ter muitas respostas desse projeto hoje. Tudo bem. De toda forma, ainda estaria no prazo, senhor vereador, porque o requerimento de número 48, ele foi votado pela Câmara no dia 24 de junho. Então, de todo caso, ele estaria no prazo ainda. O que eles estão pedindo é uma prorrogação para que tudo bem, está de acordo. Pois não, vereador. Ô Léo, senhor. Bom dia. Bom dia, Gito. O meu não está no prazo não, cara. O meu foi uns 2 meses já. Qual que? Eles estão enrolando mesmo. Qual que o senhor se refere, senhor vereador? Aquele um dos cargos, 41 cargos, até hoje nada. Nós vamos fazer um requerimento, um ofício, cobrando a resposta deles. Deixa eu identificar exatamente qual é. Mas, por favor, pede para eles mandar certinho o nome de quem foi contratado, quanto que é o salário, entendeu? Tudo certinho, senão não adianta nada. Mandar um requerimento de mal explicado não adianta. Nós vamos fazer um ofício, Tá, fazendo favor. Aí a gente cobra do prefeito o envio dessa informação. Beleza. Diante do resultado deste... Eu vou consultar. Estão todos de acordo? Sim. Quer que eu coloque o nominal? Todos de acordo? Diante do resultado deste soberano plenário, defiro o pedido de prorrogação do prefeito municipal. Segunda votação de projeto de lei complementar. Passaremos agora a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 05/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, com a incorporação da emenda número 4, de autoria da vereadora Tati do Incel. Peço ao senhor secretário da mesa diretora para fazer a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 05/2025. Senhor presidente, se todos concordarem, eu peço a dispensa da leitura, que já foi lido ontem. Aí eu acho que só abre discussão, né? Tudo certo? Considerando que a matéria foi exaustivamente debatida na sessão de ontem, consulto os vereadores, se podemos passar para a votação, não. Só uma palavra. Alexandre? Quero deixar registrado aqui, mais uma vez, que eu não sou contra a criação de cargo de professor, nem de médico, nem de psicólogo, nem de nenhum profissional da saúde de concurso. Eu sou contra a colocação de cargo comissionado junto com cargo efetivo. Então, a minha negativa de recebimento de votação ontem é dos 5 cargos comissionados, sem a exclusão de outros cargos. E, com isso, a expansão do gasto público. Isso, ontem, né? Isso, no recebimento mesmo, eu neguei. Obrigado. Só uma observação. Vai discutir ou já vai votar? Vai votar. E acabou a sessão? Sim. Só uma observação, por favor, aqui. Então, gostaria do esclarecimento do Leonardo, por favor. Porque depois de ontem eu fiquei com a dúvida, eu fui dar uma minha aprofundada no assunto aqui. No caso, Léo, eu te perguntei lá do psicopedagogo e do enfermeiro, perfeito? Sim. Não teve, vão ser criados cargos, mas não teve concurso para eles, certo? Exatamente. Aí vai ser aberto o processo seletivo, ok? Exatamente. Agora eu te pergunto, o que é o processo seletivo, se não uma nova contratação? Por quê? Primeiro, ele vai fazer explica, por favor, depois eu complemento. Senhor vereador, de fato, no concurso 1 de 2024, o concurso 1 de 2024, ele não contemplou as vagas de psicopedagogo e enfermeiro.
Contudo, a Prefeitura Municipal agora entende que há necessidade da contratação desses profissionais dentro da sua estrutura. O que acontece a partir de agora, já que o concurso público de número 1 de 2024 não contemplou essas vagas, ele vai realizar essa contratação extraordinária prevista em lei, correto? Via processo seletivo. Essa contratação ela será realizada pelo período de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. E essa questão da contratação via processo seletivo, além de estar prevista na lei, uma lei municipal, ela também foi estabelecida através do termo de ajustamento de conduta celebrado entre o município e o Ministério Público de Minas Gerais. Mas só que não pode deixar de dizer para a população que esse processo seletivo nada mais é do que um contrato. Então, na realidade, estão criando-se 220 cargos, como disse, efetivos, mas na realidade não são os 220, porque esse aqui é por processo seletivo, que vão ficar por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, até, porventura, criar-se um novo concurso. Perfeito? Trata-se e se não criar um novo concurso, encerra-se com 12 meses? É o que a lei prevê. São cargos de provimento efetivo, senhor Fábio. Então, isso tem que ficar claro. Então, são cargos de concurso. Enquanto o município não realizar o concurso público para provimento dessas vagas, pode-se realizar a prorrogação do contrato por um período, correto? Após, deve-se realizar novo processo seletivo para se realizar uma nova contratação. Sempre a cada 2 meses, um novo processo seletivo. Oi? A cada 12 meses, um ano, um novo processo seletivo para futuro contrato. O processo seletivo, que é importante deixar bem claro, senhor vereador, que ele acaba com aquela questão do compromisso político, né, de indicar, né? Porque qualquer um do povo pode participar e o processo é absolutamente transparente. Mais ou menos, né? Por quê? Por quê? Eu vou explicar. No caso do concurso de cargos efetivos, vem uma banca de fora aplicar o exame. No processo seletivo, as provas são elaboradas pelo secretário e aplicadas, a gente sabe como. Não vamos tampar o sol com a peneira. Fábio, se me permite, eu gostaria de saber como, porque eu não sei, e aí, se for o caso, a gente até entra com alguma... Não. Como que é? Exemplifica e explica melhor, por favor. Esse processo vai ser... Não, Fábio, deixa o Fábio terminar. Esse processo, o exame... vai ser feito pela secretaria, pelos secretários, pessoal lá da secretaria. Obviamente, os que vão fazer as provas são conhecidos ali, entendeu? Então, são provas, são exames muito mais simples. Vou dar um exemplo. Já que você está querendo saber, então vamos mais a fundo. Quem fez o processo, depois nós podemos até aprofundar nisso aí, se eu não me engano, de psicopedagogo mesmo, que fizeram o concurso aí, o próprio parente de um que fez o concurso elaborou a prova. Não vamos tampar o sol com a peneira. Então, o cara faz a prova e o parente vai fazer a prova. Entrou-se
em primeiro lugar, e sabe da competência de concursados muito mais preparados, ficou classificado depois dele. Se você quiser, vamos lá na ferida. Vamos. Eu acho que é importante. Vamos lá na ferida. Eu acho importante falar nome, Fábio. Eu acho que é importante. Porque senão, nem participar. Então nós vamos. Mas então você nós vamos. tem isso aí, eu acho importante. Isso. Nós precisamos. Então nós vamos. Quem fez a prova faz parte da comissão que executou a prova, e parente fez a prova e foi aprovado em melhores colocações do que a outra, que é muito mais preparada. Entendeu? No cargo, se eu não me engano, eu acho que até psicopedagogo mesmo. Senhor presidente, se eu puder fazer um esclarecimento nesse sentido, esse processo seletivo de psicopedagogo, inclusive a gente foi questionado sobre o resultado dele de que estava em Pouso Alegre, na Frente Parlamentar do Sul de Minas. Eu lembro que nós estávamos indo no carro da Câmara, tinha gente me ligando e te ligando falando do resultado, eu e a Tati, nós estávamos indo para Pouso Alegre, tinha gente nos ligando perguntando sobre o resultado do processo seletivo. Algumas pessoas que não foram aprovadas, que passaram pela banca examinadora e estavam querendo recorrer do resultado. E aí nós corremos atrás da secretária de Saúde, foi feita uma reunião com o pessoal para reabrir os envelopes, e a questão que foi levantada naquela oportunidade era quem não tinha entregue toda a documentação e se poderia ser aprovado em desacordo com o que as pessoas estavam entendendo. O edital foi explicado, as pessoas entenderam que eles deixaram de apresentar um documento. Esse foi o primeiro questionamento que eu respondi sobre isso na época para quem me perguntou. Na sequência, algumas outras pessoas perguntaram sobre a pessoa que faz parte do processo seletivo, se podia ter vínculo com quem estava na banca. Eu conversei com o Aldo sobre isso. Mensagem de 21 de maio. Ele disse o seguinte: a pessoa que estava na banca, que fazia parte da banca, pediu afastamento. Ela não fez parte da banca. Eu não vou colocar o nome específico da pessoa por conta de sigilo aqui, que deve ser dado em relação à LGPD, mas eu acho que a prefeitura pode responder por ofício, porque no dia 21 de maio eu tinha questionado já 3 professoras que são psicopedagogos me procuraram na época, e ele disse o seguinte: quem fez o processo passou, mas a pessoa que estava na banca, normalmente já nomeada antes, pediu afastamento porque a pessoa que iria fazer, que era parente, faria o concurso. Então, esse esclarecimento já foi dado pelo Executivo há mais de um mês em relação a essas pessoas que haviam perguntado. Então, não é de agora, e na época eu já tinha perguntado. Cargo de confiança, que estava lá para poder fazer, que fazia parte da banca examinadora, pediu afastamento porque uma pessoa próxima dela ia prestar a prova e não poderia ter, de acordo com o que a legislação prevê, alguém que estaria na banca em relação a algum parente prestando a prova, né, fazendo o processo seletivo. Então, eu já tenho essa informação de antes, já que eu acho que a prefeitura pode só formalizar por ofício essa resposta, ou por requerimento, né, resposta de requerimento, de que esse afastamento foi feito justamente para esse processo de psicopedagogo. Sei também porque a minha mãe foi uma das pessoas que prestou o concurso e não passou. Então, ela também foi questionar em relação a isso, foi atendida na Secretaria de Educação junto com outras pessoas, e esses questionamentos foram respondidos na época. Obrigada. Alexandre? É o seguinte, a respeito do processo seletivo, quem prepara a prova do processo seletivo é o secretário, isso? Não sei, por isso que eu perguntei, para entender. Você Não. sabe, Zé Márcio? Uma comissão. Uma comissão. Vamos lá. Por isso que eu perguntei, Alexandre, porque precisamos saber como que funciona. Geralmente eles montam uma comissão para elaborar a prova. Que é alguém que está dentro do setor público, da secretaria, correto? Que tem o conhecimento, né, sobre Não, que está dentro, é um servidor público. Sim, mas é imparcial, né? Então, eu vou chegar lá. Se você põe uma comissão para fazer uma prova, que vai dar condições, estou falando do âmbito geral, tá? Estou falando da prefeitura aqui não, estou falando do geral. E há uma pessoa que vai prestar a prova e tem alguma conexão de amizade, que seja de primo, que seja amigo do primo, ou que seja qualquer coisa, aumenta o risco de vazar o gabarito. É isso que eu estou falando para você. E quando se faz um concurso público, que vem alguém de fora, é muito difícil ver um cara de Belo Horizonte, quem vai conhecer essa pessoa? Então, esse negócio de vazar gabarito, eu não estou acusando o nosso processo seletivo de ter vazado gabarito, não estou acusando. Eu estou dizendo que, quando se faz um processo seletivo com profissionais dentro do servidor público, e tem gente interessada na vaga, que tem alguma proximidade, há uma chance maior de vazar o concurso. É isso que o Fabinho está falando.
Entendeu? Primo. Eu tô falando com relação a riscos, tá? Eu tô falando com relação. Eu tô falando assim. Eu tô falando com relação a risco. Eu não estou dizendo, presta atenção, eu não estou dizendo que alguém vazou aqui. Eu estou dizendo que quando você tem um interessado na vaga, que tem alguma proximidade, seja por parentesco, por amizade, reduz o risco, aumenta o risco de vazar o gabarito. Por isso que é melhor o concurso de fora. Então, o processo seletivo, ele tem mais risco de vazar. Então é isso. Eu não estou acusando nada de risco. Alexandre, acho que todos viram aqui na região que teve um vazamento de gabarito de concurso. Eu acho que isso vai muito da índole do chefe do executivo, porque foi vazado em concurso. Também muito tem que ver a empresa que vai passar a prova também. Então, aconteceu aqui... Em qual cidade que aconteceu? Em Consolação. Foi vereador preso, prefeito envolvido. Então, eu vejo que isso vem muito da índole do prefeito. Agora, sobre a questão do processo seletivo, eu fui lá no dia acompanhar, ver como que estava sendo. Não tinha nenhum vereador lá. Ah, não, falando de vereador, não, mas eu falo assim, na hora de abrir o envelope, acompanhar todo esse processo. Mas entendo essa forma de pensamento seu, que se tiver uma pessoa mal intencionada ali, é igual você falou, primo, tio, ou amigo do primo, quem elaborou com pode acontecer. Isso, e tomar a vaga de alguém que estudou, está mais preparado. Mas assim, eu estava lá, acompanhei até o prefeito, estava lá na hora que abriu todos os envelopes. Acho que o Zé Márcio estava lá, Zé Márcio? O Zé Márcio estava lá. Então, assim, é uma pessoa que pode nos esclarecer. Está certo que vocês só estão colocando uma situação, mas, como eu falei, esse concurso foi feito de mandato passado e a gente está precisando... a gente está precisando de psicopedagogo, como o Fábio falou, e vejo que da forma do TAC, que é o termo de ajuste de conduta, que a forma de fazer é dessa forma. Agora, eu não sei também se a promotoria se acompanha todo esse processo também, por ser um termo de ajuste de conduta. Eu discordo, Luiz, de que isso passa para o prefeito. Na verdade, assim, sendo os servidores 3 ou 4 que preparam a prova, se algum deles cometeu uma ilicitude de passar o gabarito, o prefeito não é. Sim, lógico, então, assim, lógico. Nem acho que isso é coisa de vereador, não. Acho que se acontecer é por uma proximidade de quem elaborou a prova ou de quem imprimiu a prova. Então, alguém tem que imprimir. Entendi. Entendeu? Vou só dar um exemplo para você. Tem pessoas próximas de mim que trabalhavam em concurso, em vestibular, que receberam propostas assim, milionárias para passar uma pessoa na medicina. Por quê? Porque na hora de fazer a avaliação ali, ele podia trocar a prova da pessoa, tirar a prova que o cara realmente fez e botar um gabarito. Pode acontecer em qualquer lugar, foi igual eu falei, depende da índole da pessoa. E quando é de fora, o risco é menor. Então, assim, eu acho que vale a fala do Fabinho da gente solicitar ao prefeito que faz o seletivo e faz o contrato, faz o concurso o quanto antes, quando ficar renovando, criando um ambiente. Eu acho que tem que ser os 12, entendeu? Só um complemento, por favor. Fábio. Cheque a banca que fez a prova para os cargos de psicopedagogo e vejam quem foi aprovado. A banca que fez a prova e os aprovados. Primeiro, segundo, terceiro. São, se não me engano, 2 vagas de psicopedagogo? 2? Por favor, veja os 2 primeiros colocados. Depois, se for o caso, a gente vai lá mais a fundo nisso aí. Senhor presidente. 2 colocados e a banca. O Zé Márcio, você poderia, talvez você saiba, fazer uma pergunta para você, posso? Pode. Os 3 funcionários são funcionários de carreira, são concursado efetivo que compõem essa comissão? Ou como que funciona? Então, os 3, especificamente os 3. No caso, eu mesmo, eu participei da abertura, né? Eu era cargo de confiança, né? Mas só na abertura, né? Isso. Não, mas estou falando... na elaboração
Monta a comissão, né, a secretaria. Então, mas obrigatoriamente tem que ser cargos... eu participei só da abertura. Você não sabe responder, então. Entendi. Eu acho, o ano passado, finalzinho do ano passado, eu assisti uma reunião, não era vereador, né, antes da eleição, ou depois, não lembro, que algum vereador pediu um requerimento, pode procurar aí, informações sobre a prova, como é que era feita a prova. E aí foi feita a leitura aqui para algum vereador, e aí alguém respondeu, assim, que quem, se eu não me engano, tá? Só uma relembrança que eu teve aqui, que o secretário que preparava com alguns auxiliares da pasta. Então é alguém de confiança, do cargo de confiança, entendeu? Então você acredita, mas não tem certeza que não é efetivo. O porquê da pergunta? Porque sendo efetivo, de certa forma, o funcionário está ali, já tem uma certa experiência. Então, ele pode favorecer um parente dele que está no... Mas se for parente, não pode. Mas não pode participar, ué. Então, mas qual o grau de parentesco? Foi retirado. Ela acabou de falar. A Carla acabou de mencionar que, quando detectaram esse problema, foi afastado. Afastado de que forma, Carla? Ele pediu afastamento através de documento, porque vicia todo o processo. Mas diga assim, parente, veja bem. Independente de ser parente, Alexandre. Eu acho que é direto, o grau tem que ser direto, mas eu digo assim, automaticamente não devia nem... Antes de fazer a prova, ela tem que analisar a lista e falar assim, opa, eu sou parente, ela tem que se julgar... incompetente, suspeito, na verdade, para poder participar do processo. Tipo assim, eu tenho, né, primo, uns 200 parentes. Aí é primo do primo, do primo. Mas aí tem... Mas a pessoa que no cargo de avaliador, de fazer parte da comissão, de qualquer nível ali, né? Ela é responsável por se afastar. Se ela não se afastar, o processo pode ser anulado por inteiro. E nesse caso, legalmente falando, ele perde a validade mesmo. Então, assim, não pode existir se tiver vício. Se tiver vício durante... Parente, esposa, tudo. Vamos fazer o seguinte. Esposa ou marido, nesse caso, qualquer um deles tem que afastar. Ainda que a lei não entenda como parente, porque não tem vínculo consanguíneo, mas é vinculado àquela pessoa. Tem que afastar. E nesse caso, era sobre isso, exatamente sobre essa questão, e a pessoa pediu o afastamento, está documentado, que foi o Aldo que me mandou, e na época ele até autorizou que eu encaminhasse a resposta dele para as pessoas que participaram do processo seletivo e me fizeram esses questionamentos naquele dia, na época de maio. Eu acho que nós não temos subsídio suficiente para nós estarmos ainda debatendo isso, mas eu vou fazer uma proposta. Como o Fábio levantou a questão, não sei se do Lê também, formaliza para a gente poder, de repente, aprofundar um pouco mais. Sabe o que eu podia fazer? Aí, nesse ofício que você fizer, eu acho que aí, nesse caso, como vai ser restrito, coloca os nomes. O nome está no portal Transparência? Quem passou? Não sei, não. Acho que não. Acho que não. Sim, só uma observação. Sabe o que pode fazer? Pega os... Só para fazer, porque eu conheço. Pega os 10 primeiros, os que fizeram o concurso. Nós vamos criar uma prova aqui. Eu duvido se o resultado não muda. Está entendendo? Observe o primeiro e o segundo colocado no processo seletivo de psicopedagogo, quem são? Olha quem são eles e olha o parentesco deles. Vocês vão Fábio, volta a falar, eu acho que nós não temos que olhar, mas tem que formalizar para que a gente possa dar um start. Eu acho formalizando, certo? Mas é só olhar, aprofundar. Por curiosidade, dá uma olhada no processo seletivo, os 2 primeiros colocados. A partir do momento formalizado, eu acho que dá para a gente, em conjunto, fazer essa análise. Com certeza. Ô Fábio, eu nem sei quem passou, quem que é, não sei. Mas é o seguinte, pela forma que você está falando, porque dá indício que tem irregularidade, é isso? Irregularidade não, não é irregularidade, é igual ler. Isso que tem passado gabarito, informação. Senhores vereadores, só uma contribuição. O vereador Tatinho e o vereador José Márcio me chamaram ali. A gente, para tentar sanar isso para os processos seletivos futuros, a gente poderia enviar uma indicação para o Executivo, inclusive uma antiminuta já de alteração do projeto, da lei existente de contratação temporária no município, estabelecendo exatamente isso, que nos próximos processos seletivos seja contratada uma empresa
terceirizada através do processo licitatório para que a empresa aplique essas provas. Tá, aí nós vamos contratar uma empresa para 2 ou 3 vagas e o custo disso? Tem que analisar isso também. Exatamente. Vai ter que se represar uma quantidade suficiente para justificar um gasto, às vezes, uma banca dessa. Não, 2, então, 3 tem os dois lados também, a gente tem que analisar. Mas, Tatinho, são 2, 3 lugares, mas pode ser 50 candidatos. São 50 candidatos para 2 vagas, mas e daí? Tem que ser, ué. A gente não tem noção do custo que uma empresa cobra para fazer esse serviço. Eu não tenho ideia. Eu vou falar para você que eu não tenho. Não deve ser muito caro. Agora, parece que é alto. Aí eu estou dizendo assim, aí você tem 2 vagas e vai fazer um processo que tenha 100 inscritos, por exemplo. Mas isso tudo tem que ser analisado também. Ô, Fábio, só para poder colaborar, eu acho que o Tatinho quis dizer é mais vagas, não só psicopedagogo. É fazer um concurso grande, entendeu? Já que vai ter um gasto, porque assim, se é para 2 vagas ou 100 vagas, basicamente é o mesmo custo. É que eu acho, veja bem, entendi. Pelos cargos de concurso e pelo que foram criados, deu uma diferença não é tão pequena. Tem cargo com 20, com 30, tem bastante cargo para ser ocupado que não tem concurso feito. Então, acho que é bastante, não é tão pouco. Entendeu? Tati. Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos assistem. Eu tenho recebido também muitas mensagens sobre processos seletivos em que pessoas elas se sentem lesadas e elas sentem insegurança no resultado. Então, eu acho importante que a gente feche brechas para que isso não possa continuar acontecendo, dessa desconfiança, a pessoa acreditar que o outro está sendo beneficiado, de repente recebendo um gabarito. Se a gente fecha as brechas, as pessoas se sentem mais seguras. Então, não foi um que recebeu, um vereador, 2, eu creio que todo mundo aqui já recebeu alguma mensagem de pessoas que desconfiam do resultado. Então, eu acho importante, sim, a gente criar uma forma com que isso fique mais transparente, né, e menos pessoal. Então, que não tenha muito envolvimento de pessoas que se conhecem. Mesmo que essa pessoa tenha pedido um afastamento, de repente essa pessoa conhece uma outra. Então, assim, a gente não pode ter brecha, né? Então, pode gerar desconfiança. Ainda mais se um parente muito próximo acaba ganhando essa vaga e aí o outro vai desconfiar mesmo e vai falar mal, enfim. Eu tenho recebido também, Longuinho, muitos questionamentos sobre a própria Câmara, que ficou de fazer um concurso também, o processo seletivo. Eles estão me perguntando, tem previsão? Sobre as vagas que foram criadas aqui, parece que tinha esse compromisso de fazer o concurso. Esse projeto de lei foi votado 60 dias. Então, a gente está com algumas demandas que estão atrasadas no pessoal da licitação. Então, estou dando ênfase em outras coisas, mas a gente vai fazer sim conforme foi prometido aqui. Porque estão me cobrando, né? Nós, como vereadores, a gente está cobrando o executivo, mas a gente tem que dar o exemplo também, né? E também estão me cobrando muito em relação ao portal da transparência, porque ali não tem as informações nossas viagens, nossos custos. Então, é uma cobrança que eles estão dando. Tem algumas coisas que não estão lá no portal. Explica pra gente, porque é importante, porque o pessoal está cobrando bastante também. Tem sim. Nós temos, está tudo publicado lá nas viagens. Explica onde que eles encontram essas informações, porque não estão achando. Eu não achei também. O Léo tem mais acesso a isso. Ele vai... E explica, porque é importante, porque a gente tem que dar o exemplo também. Nós mantemos atualizado. Imediatamente, quando o vereador retorna de viagem, ele tem 3 dias para fazer as prestações de contas. Isso a gente faz aqui na Câmara. Absolutamente, no terceiro dia, toda essa informação já é disponibilizada no portal da transparência. Inclusive, recentemente, eu e a Shirley nos reunimos com o vereador Fábio, que inclusive viu todo esse procedimento, viu o processo que é feito, viu todas as etapas que são cumpridas nesse sentido de apresentarmos dentro do nosso portal essas informações. Eu vou falar para vocês exatamente. Aqui nossas viagens a gente sempre fez, até 3 dias a gente faz.
faz a prestação de contas, então, quanto aos vereadores, todo mundo faz, está tudo certo. Eles só estão questionando quanto ao portal da transparência. Então, se puder dar o caminho para quem questionar, pelo menos a gente fica livre dessa cobrança também, né? Acessando aqui o site da Câmara Municipal. Ô Fred, você consegue gerar aí, por gentileza, acessar o site da Câmara e colocar aqui na tela para a gente? Dentro daquela cena virtual. Vamos esclarecer essa questão. É importante. Escreve no Google aí, Câmara Santa Rita do Sapucaí. Vocês imprimiram e entregaram, então desculpa. O dia está tudo disponível aqui no portal. Se o senhor quiser que nós vamos sair daqui e vamos imprimir tudo para o senhor. Todas as informações estão aqui. Deixa o Fred colocar lá. As viagens. Ô Fred, ali no canto, transparência, por favor. Transparência financeira. Aqui, ó. No botão verde. Transparência financeira e portal da transparência. Isso. Não, Fred. No botão verde. Neste portal, vereadora, demais vereadores, nós temos absolutamente atualizadas todas as informações de gastos aqui da Câmara Municipal. Informações de receitas, de despesas, informações de diárias de viagens, prestações de contas, informações de gastos com pessoal. Tudo o que o cidadão precisa saber a respeito da Câmara Municipal está atualizado nesse site. Depois eu coloco o link lá no grupo nosso aqui e a população também tem acesso, porque nós não limitamos absolutamente nada. Ô, doutor, entra nas diárias. Você ajuda aqui. Não, vai estar em despesas mesmo. Diárias e passagens. Em despesas, diárias e passagens, lá em cima. Coloca em janeiro, por favor. Vereador, está aí, ó. Absolutamente todas as viagens, sem nenhuma exceção e sem esconder nada, estão dispostas aqui no nosso portal da transparência. Então, cada uma das viagens realizadas por servidor, por vereador, estão discriminadas aqui, estabelecendo quanto que foi gasto, qual o valor envolvido, enfim, tudo absolutamente claro aí, para que qualquer um dessa Câmara e para qualquer um do povo possa visualizar. A partir de quando, Léo? Desde sempre. Desde janeiro nós temos essas informações disponíveis. Você resolveu, Léo? Desde janeiro, por senhor? Consegue indicar, por favor, doutor? Isso. Gasolina, lá em despesas. Não tem nada saindo? Não, está na Câmara. A Câmara não está caminhando ninguém. A Câmara só vai subir. Só vai subir. De viagem não tem. A viagem sai no nome do vereador. Você entendeu? Não, o motorista, o que aconteceu esse ano é o seguinte: nós fizemos uma antecipação de numerário para ele, no valor de R$600. O que é essa antecipação de numerário? Nós fizemos essa antecipação para que as despesas que ele tenha, por exemplo, com pedágio, ele possa utilizar esse recurso da Câmara para que ele possa pagar o pedágio. Ele vai lá, faz o pagamento do pedágio, presta contas que, olha, o valor que eu tinha de 600, agora nós temos 580. E a cada período, só durante 6 meses, eu tenho que prestar contas de todos os 600, que não utilizou que devolver. Não, sobre pedágio. Só um minutinho, Tati. Posto Seda, nós gastamos esse ano R$2.573. Então, em 6 meses do ano, nós gastamos em combustível R$2.573. E aí todos os impostos, disciplinando, os abastecimentos, os pagamentos, estão todos aqui também. Só que, como o senhor disse há um tempo atrás, a transparência é pilar aqui que a gente respeita bastante. Léo, e esse horário dos funcionários está sendo cumprido certinho? Rigorosamente. Nós trabalhamos 6 horas por dia, eu tive acesso aqui às 5, 5h30, às vezes 6. E eu estou acompanhando, eu estou aqui, inclusive é uma das minhas atribuições, acompanhar o cumprimento das jornadas dos nossos servidores aqui. Todos eles cumprem 6 horas por dia, alguns entram às 8 e saem às 2, outros saem 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, outros entram meio-dia e saem às 6 da tarde. Nós temos, para que a gente possa pegar todo o período administrativo, inclusive, focar aqui, nós trabalhamos atendendo a população das 8 da manhã às 6 da tarde. Diariamente, segunda a sexta. Tanto aqui, quanto nas unidades do CAC. Não, sobre o pedágio, eu tive a oportunidade, né, de fazer viagem e o pedágio da Santa Rita é o único que a gente paga, que o carro da Câmara paga, não há nada que possa ser feito? Infelizmente, o contrato da IPR, né, com o Estado prevê a isenção tão somente para veículos da saúde e nenhum outro veículo oficial. Não tem como mudar isso? Não tem, porque é um contrato do Estado, né, que nós não temos competência para atuar nesse sentido, infelizmente. Entendi. Mas muito obrigada, porque é importante, porque a gente recebe esse questionamento muitas vezes e às vezes está parecendo que a gente não está sendo transparente aqui, dando exemplo também. Vereador, é importante mostrar, né, por isso que eu acho importante mostrar aqui onde que eles encontram essas informações. Quem tiver querer ter acesso pode entrar no site da Câmara e se tiver
alguma dúvida, pode nos procurar, que a gente... Nós temos uma preocupação muito grande em fazer tudo de forma transparente. Todas as contratações, diárias de viagem, pagamentos que são realizados por ninguém, tudo aqui é feito de forma transparente, tudo é publicado imediatamente. Eu não sei se pudesse ser mais transparente, eu sei que você está falando, porque até para vocês estão aqui, que está acostumado, deu trabalho para vocês mostrar para nós aí. E agora você imagina o povo de fora não consegue ver. Ô, Tito, em algumas câmaras aqui da região, elas pedem até um cadastro prévio para ter acesso a essa informação. Então, assim, esse site, você vai colocar de novo aí, Fred, esse site é uma plataforma que a gente contrata. Então, a gente não consegue pegar essa forma aqui. A gente consegue visualizar a informação. Então, quem quiser ter acesso às diárias de viagem, acesse o site da Câmara, clique em portal de transparência, vai em despesas com diárias e viagens. Então, assim, é simples a pedir. Olha, eu quero pedir para você, por favor, tenta arrumar esse negócio do áudio da Câmara, que está terrível isso aí, cara. Por que nunca teve assim, só dessa vez? Ô, Tito, acontece o seguinte, nós instalamos recentemente aqui na Câmara esses equipamentos de áudio e vídeo, que são equipamentos de muito maior qualidade, sabe? Então, essas câmeras, por exemplo, elas têm um 4K, uma qualidade muito superior ao que nós utilizávamos. E a internet que nós temos contratado atualmente, ela não estava dando conta dessa situação. O que acontece, o presidente já nos determinou, é que nós façamos a contratação de um link de internet chamado Internet Dedicado. Vai sair um cabo lá do provedor somente para nos atender isso. Para resolver esse problema, nós já vamos voltar o recesso já com a nova internet instalada aqui. Não, beleza. Okay. Antes, muito pouca gente acompanhava a Câmara, hoje aumenta muito. É verdade. Hoje o pessoal vê que está comprando transparência. Eu falei das câmeras porque todos esses novos equipamentos, hoje nós temos o áudio digital, nós temos as câmeras digitais, eles estão todos ligados dentro de um equipamento ali que consome essa banda de internet. Por isso que nós estamos sendo prejudicados hoje e vamos ter que contratar um link melhor. Já está sendo contratado. Gostaria mais uma vez de agradecer. Perguntar se tem alguma previsão do concurso da Câmara para poder passar isso para a população e também falar sobre a questão do que a gente está votando hoje, do projeto de lei, sobre os cargos, né, que são os cargos efetivos e os cargos comissionados. Eu tive contato com alguns servidores da educação que estavam preocupados em estar faltando, vocês precisam aprovar logo, porque acabou o contrato, a gente vai ficar sem professor de apoio, a gente vai ficar sem professor aqui, a gente está preocupado. Lembrando, chegou para a gente em cima da hora. Então, assim, deveria ter sido enviado antes. Então, já é uma má organização do Executivo. Então, nós estamos aqui hoje em sessão extraordinária, num período que a Câmara estaria em recesso, para poder resolver essa situação. Ainda tem essa questão, até homologar lei e chamar todo mundo e nomear, enfim, vai ter um delay, um tempo ainda para poder resolver isso tudo. Mas eu gostaria de aproveitar, Longuinho, e solicitar uma audiência pública com os servidores da educação, que eles gostariam de ser ouvidos. Não é com a secretária de educação, com os servidores da educação, para que a gente possa ouvi-los, saber qual que é a necessidade, qual que é a demanda, porque eles reclamam muito assim, às vezes reclamam de uma escola, mas nunca veio aqui, não conhece o que a gente passa, o que a gente precisa, então eles estão solicitando, eu gostaria de aproveitar já, solicitar essa audiência pública com eles, mesmo porque a gente vai ter o orçamento, né, para o ano que vem. Então, eles vão fazer uma previsão do que vai ser necessário para o município. Eu ouvi alguns servidores falando, que Tati, às vezes, vem uma quantidade de material que a gente não usa. A gente já sabe que não vai usar tudo. Mas tem um outro material que hoje a gente costuma usar e que não vem. Então, às vezes, a gente tem que comprar do nosso próprio bolso para poder usar fazer aquela proposta que a gente tem. Então, assim, seria legal ouvi-los falar assim, porque às vezes é muito comum a gente pegar um copia e cola. Tipo, todo ano insumo, todo ano aquele produto. Então, assim, às vezes eles querem outro tipo de material para trabalhar e eles não têm. Então, é importante a gente estar ouvindo, vendo qual é a necessidade, fazer um orçamento mais elaborado. Tatinho. Senhor presidente, não vou falar no seu projeto, não, só queria comentar algumas questões aqui. A gente tem que ter mais responsabilidade com as coisas que a gente fala aqui, sabe? Eu acho que eu sabia que estava no portal da transparência, porque sempre quando eu faço minhas viagens, que eu peço minha conta, eu vou olhar lá, tá? Agora, a gente tem que pensar o que a gente fala, porque quando a gente fala algo aqui, nós estamos falando dos 3 vereadores que estão falando da casa. Então, assim, o portal da transparência, ele realmente é difícil. Aí eu tenho dificuldade de entrar lá para achar minhas coisas. Agora, isso aí não é aqui não, é todo o portal da transparência, é complicado de mexer, muita informação. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês, para todos, nós podemos ter divergências um com o outro, acontece, mas nós não podemos deixar atingir sua casa. Não pode deixar atingir, Fábio. Por quê? Porque depois eu tenho que escutar uma nota de repúdio aqui, que nós já escutamos uma vez. E essa casa precisa daqui para frente passar a fazer o que nós estamos fazendo agora. Nós vamos passar a fazer agora, fazer coisas beneficiosas. Não, falando em geral, gente. Eu tô falando para você, para ninguém não. Eu tô falando assim, ó, foi preciso abrir o portal da transparência. Não, eu tô falando assim, ó, vamos mostrar o portal da transparência aqui. Eu acabou de mostrar para você, você pediu desculpa, peraí, não, eu tô querendo dizer o seguinte, a competência dos funcionários, dos funcionários em relação a isso, nós precisamos, gente, de mostrar assim que a casa, todos os vereadores que trabalham, a gente vê isso. Agora o que nós precisamos, daqui para frente, mostrar que essa casa está trabalhando de mãos dadas com o povo. E isso aí tá mostrando aqui agora. Então, assim, realmente, o dia tá certo de cobrar gasolina, pagar gasolina, tudo, mas tudo ali, gente. Então, assim, eu acho que precisa conversar isso antes, olhar lá, tá no portal da transparência, tá. Não tem necessidade de ver aqui, mostrou, não precisa que expor na casa. Não tem necessidade, tá certo, tá tudo ali, tá pra população ver. Isso me incomoda, por quê? Porque eu vou falar, será que eu tô pensando, tá colocando ali, mas eu já tinha visto. Então, assim, eu acho que falta mais, se tiver dificuldade, vem aqui pro funcionário, realmente é difícil o portal da transparência. Mas não é o caso nosso, da prefeitura, mas eu quero procurar funcionário, eu não consigo achar. Eu venho aqui essa informação, porque é complicado mesmo. É só essa informação, mas para gerar trilha de nada, eu acho que nós precisamos disso aqui. Blindar e mostrar que a casa tem que trabalhar para o povo. Willis. Presidente, primeiro eu quero parabenizar o Dr. Leonardo e toda a equipe da Câmara pela transparência. Primeira coisa. Segundo, o pessoal está pedindo novamente aqui pra gente, quando a gente está com o assunto, que o vereador perguntou, a gente fala para ele, você está satisfeito com a resposta? É isso que você queria? Sabe por quê? Você respondeu claramente, mudar o assunto para outro tópico, mudar no outro, terceiro, pro outro cargo, agora falando vários assuntos ao mesmo tempo. Quer dizer, você esclareceu uma dúvida. Ah, mas eu preciso impresso. Eu, sinceramente, não tem problema. Podia já pedir para imprimir, já deixar na mesa do vereador, para ele pegar o eleitor dele que necessitou, que é fácil. Né? Que você mostrou aí. Segundo, quero parabenizar mais uma vez a casa por defender a instituição Câmara. O Câmara esclarece, veio para isso, para não deixar os vereadores se combatem entre si aqui, para defender uma causa ou outra. A Câmara esclarece o que é de
que dá respeito à Câmara, que a Câmara tem que responder. Que dá impressão, quando se fala por aí, você deixou bem claro isso, não foi nenhum vereador, foram as pessoas que, um ou outro lá, que ficaram com dúvida em relação ao projeto. Você foi esclarecendo. Tanto é que uma das dos grupos não tem mais conversa sobre o assunto, porque tinha muita dúvida. Então, parabenizar pela iniciativa da Câmara, esclarece, e eu acho que é isso que o Tatinha falou, né? Acho que toda vez que tiver dúvida, tem que procurar você. É igual quando a gente vai falar aqui do assunto do Executivo. Nós estamos tentando falar, um fala de uma forma, que ele já está no Executivo, o outro fala de outra forma, e quando chega o secretário aqui, eu imagino que nós vamos atravessar a noite, sai outro dia, 6 horas da manhã, mas em poucos minutos, tira a dúvida e vai embora. Então, assim, eu acredito que a Câmara tem a sua responsabilidade, todos os vereadores trabalhando, cada um da sua forma, e quero finalizar, agradecer esse esclarecimento, porque isso evita conflito, que não é para isso que nós estamos aqui, a gente não quer brigar, porque o povo lá fora, eles querem resultado. Falou, vocês estão aí discutindo isso, aquilo e mais aqui. E a rua? Isso, e a saúde, e aquilo. É isso que eles querem, simplesmente isso. Eles querem trabalho para eles. Agora aqui nós estamos trabalhando, a mudança a gente fica quieto para evitar problema, mas quando você tem iniciativa foi excelente, porque aí evita problemas com os colegas aí. Eu acho que cada um tem que trabalhar, e a Tati pediu a fala, eu acho. Eu só gostaria de agradecer e dizer, até mesmo para o Tatinha, que eu levantei esse assunto aqui publicamente, porque a gente está ao vivo, justamente porque não foi uma, 2, 3 vezes que eu recebi esse questionamento. Ah, mas eu não estou conseguindo ver, não tem nada lá. Então eu achei importante que mostrasse aqui, que está lá assim, aonde eles podem achar, porque eu sei que todos nós aqui temos até 3 dias para apresentar as nossas despesas, a nossa prestação de contas. Aqui interna a gente tem. Então eu sei que todas as contas estão prestadas, mas é importante estar mostrando. Então não é expondo a Câmara, porque se não é uma, 2, 3 pessoas que estão perguntando, tem como a gente vai falar, vem cá que eu vou te mostrar. Já tem muita gente perguntando, então vamos colocar de uma forma mais ampla, as pessoas possam ter acesso e já acaba com essa dúvida. Muito obrigada, Leonardo. Tati, agradeço você pela pergunta. A gente tem que cessar realmente as dúvidas. Agradeço a você, Leonardo, por cessar as dúvidas e mostrar para toda a população. Recentemente assinei um documento enviado pela promotoria sobre o portal de transparência, não só desse ano, como está aqui, mas dos anos anteriores que não tinha. Então, agradecer toda a Câmara, o Leonardo, Shirley, que está fazendo esse trabalho, todo o corpo vem fazendo esse trabalho para colocar no portal de transparência nos anos anteriores também. Então, foi cessada a dúvida. Gostaria de deixar bem claro, é meu nome, é meu CPF. Pode fazer o que for. Eu prezo o meu nome, pode colocar o que for. Eu acho que tem gente que está sonhando comigo. Enquanto eu trago trabalho para a cidade, eu trago trabalho para o povo. Eu não estou afim de picuinho. Como falar aqui, as instituições veio aqui, falou com todos os vereadores e parece que nada mudou. Até questão de caminhão aqui, o vereador achou ruim e falou que queria matar o outro. Então, onde que a gente vai parar? Então, a gente tem que trazer trabalho de cidade, trabalho para a população. Não adianta pedir desculpas. Você tem um ato, depois você pede desculpas. Então, o que eu quero falar para você, Tati, agradeço você pela pergunta. Foi cessado pelo Leonardo. Está tudo dentro do portal de transparência. Certo? O que o Leonardo falou, desapontou algum vereador, porque queria que tivesse errado. Mas aqui não vai ter nada errado. Aqui está tudo certo. Como você mostrou, Leonardo. Agradeço você por ter mostrado. Porque aqui é meu nome, é meu CPF. Em 2021, fui presidente da Câmara. As minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então, agradeço você, Leonardo. Você tem 100% da minha confiança. Como você falou, quando eu não estou aqui, você está aqui. Porque eu trabalho pelo povo, eu trabalho pela cidade. Graças a Deus, vim de 2 eleições, tive mais de 1000 votos. Então, a população confia em mim. Então, a população pode ter certeza que eu faço um trabalho com seriedade aqui. Muito obrigado, Tati. Eu vou colocar em votação. Não, porque eu não falei ainda não. Você já falou, você já passou a palavra. Não, você já passou. Eu vou colocar. Você falou assim. Já foi cessada a sua dúvida. Já foi cessada a sua dúvida. E está em votação a redação final do projeto de lei complementar número 5/2025, com a incorporação da emenda número 4 de 2025. Está em votação nominal. Aline? Favorável. Dito. Favorável. De medo. Willis? Favorável. Alexandre? Contra. Fábio? Pera aí, deixa eu ver se foi. Alexandre? Contra. Fábio? Favorável. Carla? Favorável. Tati? Eu reavaliei meu voto de ontem e, como eu não concordo com os cargos comissionados, vou me abster do voto. Eduardo? Favorável. Zé Márcio? Favorável. Chama o Tatinho, por favor. Miguel? Favorável. Igual? Favorável. Eu sou favorável também. Se não voto ali.